Oi, jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio dessa pequena temporada do Pode Falar. Pra quem não me conhece, eu sou a Daiane Garay. Só você me acompanhar lá nas redes sociais. Joga Daiane Garay, eu sou a única, acredito eu, que exista com esse nome, pelo menos pelo que eu sei. Enfim, joga lá, que aí você consegue me acompanhar nas redes e ter um contato um pouco mais próximo. Se você está me ouvindo pelo YouTube, espero que você esteja gostando. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para você não perder as temporadas que estão por vir. Se você está me ouvindo no Spotify, comece a me seguir também, avalia aí, me fala se você está gostando ou não. Se você tiver dúvidas também pode deixar. Tem uma caixinha aqui no canal do Spotify. E é isso, vamos para mais um episódio e o tema de hoje é o processo. Esse é o terceiro episódio, como eu disse. No primeiro episódio nós falamos sobre a importância do silêncio. No segundo episódio nós falamos sobre a voz. E agora nós iremos falar sobre o processo. E a voz, o silêncio e o processo, eu acredito, que sejam complementos um do outro. Por quê? Durante o processo de silêncio, eu falei um pouco sobre a importância de você fechar os seus ouvidos, você simplesmente não ouvir, ignorar, deletar, jogar no saquinho do lixo todas aquelas vozes que estão dizendo algo contrário para você daquilo que você sabe que você precisa fazer. Então, são muitas vozes, às vezes você quer falar muito, você escuta muito e no final das contas você não consegue absorver aquilo que realmente é necessário naquele momento da sua vida. Consequentemente, você precisa dar ouvidos à voz correta no momento correto. Então, aí entra o segundo episódio que eu falo sobre a voz. Por quê? Você fez o processo do silêncio, você ficou lá meditando e durante esse processo você vai ouvir muitas vozes, né? Você vai ouvir tanto aquelas vozes que vão te encorajar quanto aquelas vozes que vão te desencorajar. E essas vozes, eu não digo somente as vozes externas, as vozes de pessoas que você conhece, a voz das pessoas que você acompanha, as vozes dos conteúdos que você tem ouvido, mas também as suas vozes internas, sabe? Aquela vozinha que fala pra você, olha, você não é capaz, ou aquela vozinha que fala, talvez você consiga. Enfim, as vozes do medo, as vozes da sua própria cabeça, do seu próprio inconsciente. Essas vozes, elas também ditam muito sobre aquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente está fazendo, sobre aquilo que a gente planeja. Então, você precisa saber identificar qual é a voz correta que você precisa ouvir naquele momento. E aí entra o processo. Por quê? Porque durante o silêncio, durante a voz, você está passando por um processo. E todo processo, ele geralmente é doloroso. Todo processo, ele deixa marcas. Todo processo, ele vem para nos ensinar algo, sabe? Sempre quando eu falo de processo, sempre quando eu penso a respeito, eu lembro do povo do Egito que caminhou por 40 anos. Eles saíram do Egito para passar pelo processo da busca da terra prometida. Estamos aí falando da Bíblia, Antigo Testamento, para quem é cristão, mesmo que você não seja, com certeza você já ouviu falar sobre isso. Existem muitas pessoas que falam, fazem até piadas, né? Nossa, você vai ficar aí 40 anos no deserto? Porque foi um processo. E parte das pessoas, para não dizer todas, porque não foram, mas grande parte, a grande maioria das pessoas que saíram do Egito, elas não entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque parte dessas pessoas, durante o processo, elas não conseguiram chegar no seu objetivo, não conseguiram chegar realmente ali no resultado final. E é isso que é importante durante o processo. Durante o processo, você pode aprender, que é o mais louvável que aconteça, como você pode simplesmente definhar. E aí é isso que vai definir qual vai ser o seu resultado. Qual vai ser o seu resultado durante o processo. Então, durante o processo você precisa saber identificar as vozes corretas. Durante o processo você precisa saber o momento do silêncio. Durante o processo é importante que você esteja ali conectado com aquilo que você acredita. Durante o processo é importante você acreditar que é possível você realizar aquilo que Deus tem direcionado você a fazer. Durante o processo é importante você
se revestir, é importante você buscar por conhecimento durante o processo, é importante que você esteja se capacitando para quando chegar o momento de você entrar na Terra Prometida, de você conquistar aquilo que você tem lutado, você está preparado, porque você esteve passando pelo processo fazendo algo. Eu tô assistindo a série The Chosen e ela tá disponível na Netflix, antigamente não estava. Agora está, e ela tem tanto dublado quanto legendado, então fica aí minha dica de série pra você assistir, porque ela é muito legal. Ela fala sobre a história de Jesus, ela tem retratado assim de uma forma que eu particularmente nunca tinha visto, apesar de já ter assistido várias coisas que falam tanto sobre a história de Jesus quanto sobre os demais personagens, né, os demais discípulos e as demais histórias da Bíblia. E aí teve um trecho que me chamou muito a atenção, que é quando Jesus está lá recrutando, né, os seus discípulos. Eu vi uma postagem de uma pessoa falando, Jesus, ele recrutou as pessoas que estavam fazendo algo. Ele não recrutou pessoas que estavam simplesmente sem fazer nada, né? E aí eu penso, cara, esses discípulos andaram com Jesus, né? Eles passaram por todo um processo e eles já estavam passando por um processo anterior. Mas todos eles estavam fazendo alguma coisa, eles estavam trabalhando, eles estavam ali batalhando por aquilo que eles acreditavam, batalhando pela melhora das suas vidas, por trazer alimento para as suas famílias, enfim, as coisas que eram, né, realizadas na época. Mas todos eles passaram por um processo, eles passaram pelo processo de amadurecimento, eles passaram pelo processo de reconhecimento, eles passaram pelo processo de se despir da sua própria glória, né, se despir do seu próprio eu, para que eles olhassem para o alvo e falassem, cara, de nada importa tudo aquilo que eu acho que eu sei, se eu não tô dando ouvido à voz que diz o que realmente eu preciso saber. Porque senão vai chegar no final do meu processo e eu vou ficar com a sensação de que eu não aprendi nada, de que eu não fiz nada também. Vai chegar no final do meu processo e ao invés de eu sair da caverna para conquistar aquilo que tá na minha frente, eu vou simplesmente olhar o que está à minha frente e vou falar, eu não me sinto capaz. Não me sinto capaz de conquistar aquilo. Por quê? Porque durante o meu processo, ao invés de eu fazer algo, ao invés de eu simplesmente pegar as coisas que eu estava passando e tirar as virtudes dela, por mais difíceis que sejam, eu simplesmente cruzei os braços e não fiz nada. E aí entra a segunda parte do nosso vídeo, que é: quanto mais vezes você cruza os braços e simplesmente não calcula a rota, não segue a rota, e durante o seu processo você se prostra, mais vezes você vai continuar passando pelo mesmo processo. Aí a gente volta lá pra galera que viveu 40 anos no deserto. Por que eles viveram 40 anos no deserto? Segundo os estudiosos, aquele trajeto que eles levaram 40 anos para realizar e chegar na Terra Prometida, para chegar em Canaã, na realidade duraria apenas 40 dias. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que aqueles 40 dias, eles foram se prolongando, eles foram se postergando, porque eles simplesmente não estavam aprendendo o que era necessário durante aquela caminhada para chegar na Terra Prometida, para alcançar o alvo. Então isso é algo muito importante que nós precisamos fazer e trazer com consciência para nossa própria vida. Então tá, eu estou passando por esse processo e esse processo parece que não acaba nunca. Primeiro, o que você precisa fazer? Olhar para você e ver, tá, eu estou passando por isso, é uma situação difícil. O que eu posso tirar disso? Começa por aí. Segundo, tá, tirei as situações, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, quais são as técnicas, as estratégias, o que eu posso fazer de diferente? Qual é o meu foco? Tá, o meu foco é esse. O que eu posso fazer para chegar nesse foco? Então você precisa ter clareza daquilo que você está almejando, você precisa ter clareza de onde você vai chegar, para que durante esse processo, por mais que apareçam várias intercorrências, por mais que apareçam várias coisas, várias pessoas dizendo para você que você não vai conseguir, as vozes do seu inconsciente dizendo para você que você não vai dar conta, mas você tem um alvo e você sabe que essas vozes, elas não podem ditar aquilo que Deus instituiu para que você fizesse, porque Ele já confiou em você. Deus, ele já confiou a você aquilo que ele depositou. Então, se ele confiou a você, cara, confia.
confia no processo e vai, sabe? Eu sei que existem momentos que são difíceis, que a gente pensa em largar tudo, existem momentos que a gente olha e fala, cara, entra ano, sai ano, nada muda, nada melhora, só que a mudança, a melhora, o processo, ele somos nós, é eu e é você. Então, se todo ano, entra ano, sai ano e os resultados são sempre os mesmos, então significa que eu não estou me movimentando da forma correta. Então, eu preciso olhar para a rota que eu estou seguindo e vendo, tá, esse processo que tá durando, sei lá, 15 anos, por que tá demorando tanto? Realmente é algo que tende a demorar muito ou realmente é algo que eu estou fazendo coisas que eu posso melhorar? Que eu posso mudar, que eu posso evoluir. Então, e essa é a questão do processo, sabe? É você não desistir, é você continuar seguindo o alvo, é você confiar na voz daquele que te chamou, daquele que te instituiu e saber para onde você tá olhando, aprendendo com isso e ter um alvo claro. Os processos, eles não são fáceis realmente. Os processos, como eu disse no início, eles são pra nos tirar mesmo ali de onde a gente tá, sabe? Muitas vezes você vai estar ali caído, você vai estar ali desanimado. Em alguns momentos possa ser que você esteja até sozinho, tanto fisicamente falando, mas saiba que existe alguém que tá olhando por você. E que por mais difícil que esse processo esteja, não se esqueça que a Terra Prometida, ela existe. Mas depende de você, depende de mim, que a gente consiga chegar nela. E para chegar nela, você precisa saber que o seu processo, ele vai passar. Permaneça firme, olhando para o alvo, que você vai conseguir. O processo, ele não vai durar para sempre, a não ser que você queira. A não ser que você queira ser como o pessoal do Egito, que ficou 40 anos, que grande parte deles não entrou na Terra Prometida, porque durante o processo deles, eles mais reclamavam do que procuravam fazer algo coerente ali, para que eles chegassem ao lugar que eles sabiam que eram deles. Esse é o vídeo de hoje. Esse é o áudio de hoje. Eu falo vídeo já profetizando que em algum momento nós teremos imagens, o que não é possível no momento, mas enfim, esse é o meu processo, então eu estou aí fazendo o que eu posso, com as armas que eu posso dentro do meu processo, olhando para o alvo que é em algum momento conseguir gravar com imagens, para que seja um podcast de áudio-vídeo, sabe? Que você tanto ouça no Spotify ou em qualquer outra plataforma e que você consiga me ver gravando, falando com você através de imagens no YouTube e nas outras redes. Por enquanto, meu processo é esse. E é isso, espero que você tenha gostado, que de alguma forma esse áudio, esse bate-papo fale com você. Não esquece de clicar em gostei, de se inscrever aí no canal, seja em qual plataforma você está ouvindo. Se você não ouviu os primeiros áudios, eu sugiro que você ouça. A voz e o silêncio casam totalmente com o que eu falei agora sobre o processo. E simbora, nós nos vemos no próximo. Fiquem na paz.